Buenas, che, que tal? Estamos aqui com mais um episódio do Matcast. É verdade, com o apoio da Florestal Alimentos e Esportes da Sorte. E no Matcast de hoje, eu vou bater um papo com um camarada aqui que é simplesmente um dos maiores locutores de futebol do mundo. Não é verdade? Vocês vão ver que é um dos maiores locutores. E ele foi muitos anos repórter, né? Repórter de torcida e agora é locutor nas transmissões de futebol da RBS TV. Meu grande amigo, digo grande amigo porque é meu grande amigo. Literalmente, Luciano Périco, ou mais conhecido como Lucianinho Périco. Mas que barbaridade. Tudo bem, guri? Que honra estar aqui contigo, conversando, batendo esse papo, né? E contando um pouco das histórias da vida, do trabalho. Muito legal estar aqui. E tu viu quando eu falei que um dos maiores locutores... não tem como discordar. Eu tô falando de mais de 2 metros de locutor. O maior, eu acho que com certeza. Talvez mais tenha de 2 metros. Alguns próximos ali, mas acho que eu sou o maior mesmo. Quantos metros tem de locutor? 2,5. 2 metros. É praticamente 1,105 m, né? De locutores, que barbaridade. E de largura... Bom, de largura não. Não, largura a gente não trabalha. Nós vamos falar sobre esse assunto, inclusive, Che. Porque tu também fez um especial na TV depois sobre esses assuntos de largura, né? Depois nós vamos conversar sobre isso também. Mas vem cá, Che, me conta uma coisa. Rapaz do céu, eu fico faceiro, uma barbaridade, de falar com o Lucianinho, porque eu conheço o Lucianinho desde pequenininho, Che. Tu vai pensar, tá de sacanagem. Lucianinho nunca foi pequenininho? Já fui. Não muito. Lá na Rua do Parque eu era pequenininho. É verdade. Conheço o Lucianinho lá da Rua do Parque, Che, ali no 4º Distrito. Que agora, 4º Distrito agora tá ficando... Agora tá famoso, agora todo mundo fala, todo mundo quer ir pro 4º Distrito, vai pra noite. Agora é pra noite, né? Naquela época era pra comprar peça de carro, te lembra? Peça de carro, rolamento, comprar carne no açougue. É verdade. Lucianinho era do açougue ali, o teu pai ele trabalhava com... Quem é? A família toda? O meu pai e o meu tio. Meu pai Fiorello, meu tio Nilo, os dois tinham um açougue na esquina da Santos Dumont com a Rua do Parque. Então, era um lugar ali onde muita gente até vinha de outros lugares da cidade comprar carne ali com eles. Vou te falar, se o meu pai fosse dono de açougue, eu tava ralado, né, Chico? Churrasco todo dia. Churrasco, uma barbaridade. Mas tu também, pelo jeito, gostou de trabalhar com açougue. Tu já chegou a trabalhar no açougue? Não, é porque quando o pai se aposentou, né, vendeu o açougue, eu tinha uns 5, 6 anos mais ou menos. Então, não cheguei a pegar muito essa fase ainda do negócio, né, dele trabalhando. Antes ainda do açougue, ele teve ao mesmo tempo com o açougue, mas isso é década de 60 e década de 70, um armazém que era do outro lado da rua. Então ele tinha o armazém, tinha o açougue. Tu nasceu ali no 4º Distrito. Nasci ali. Porto Alegre. E aí tinha um acessório de peças, de rolamento. Do lado, quase. Era do lado ali, né? Era o seu Carlos, né, Che? Seu Carlos Coube, uma grande figura. Grande figura mesmo. Querido. E eu me lembro, eu te conheço dessa época. Tu era piazinho, tu andava num triciclo de plástico. Verdinho. Não, acho que não era de plástico. Eu acho que não era de plástico. Se fosse de plástico, eu acho que não aguentava, né, Che? E eu me lembro que naquela época, Che, tu tinha mania de ir lá no acessório lá do seu Carlos, sentava no colo dele, inclusive. É verdade? No seu Carlos, sim, claro. Mas não. Acho que tu perdeu essa mania. Perdi, claro. Mas naquela época você estava no colo, tinha 5 anos, 4 anos, tá então certo. Tranquilo. Che, em função do teu tamanho, assim, na escola, sofreu bullying? Não, na verdade, sempre o cara que é mais alto, ele é o último da fila, então ele tá sempre no bullying, né? Na fila eu era o último, era o grandão. Mas não lembro. Tu chamava de quê? De gigante, grandão, sempre tinha essa sacanagem, né? Continua até hoje, até eu acho que não chega a ser um bullying, né? O gigante chegou, então o gigante pegou, porque depois tu virou o gigante das arquibancadas. Depois sim, até batizado pelo Pedro Ernesto. Mas nessa época de colégio, sempre fui o maior da turma, né? Então o Pedro Ernesto foi o responsável pelo um bullying depois de adulto, depois do gigante das arquibancadas. Até eu vejo como uma marca isso, mais do que um bullying, né? E tu era fã de rádio desde piá? Ou teu pai era fã de rádio? Meu pai sempre estava com rádio, sempre ouvindo rádio. Meu pai e meu tio, que eu convivia muito com os dois, né? Eles moravam... O meu tio morava na casa do lado. Na verdade, a casa do lado da oficina era onde meu tio morava. Com a minha nona, meu tio, a minha tia e os primos. E a gente morava na casa da esquina, que tinha na frente o açougue. E a casa tinha entrada pela Santos Dumont. Então era
tudo interligado ali na real, né? Tudo junto. E do lado tinha a oficina do seu querido Carlos Kobe, que era do lado da oficina de rolamento e peças. Então era tudo junto. Então eu convivia muito com meu tio, com meu pai, e os dois viviam ouvindo rádio. Sempre. Radinho sempre. de pilha que eles Radinho de pilha. Pilha, eles levar no jogo. Guri, eu lembro que maior até, porque eram os rádios mais pesados, antigos, eles tinham, lembro que tinha para trocar pilha, tinha um parafuso atrás, que tu tirava o parafuso, abria a tampinha, puxava uma caixinha de plástico, onde tinha os fios ali, ficava meio que para fora, e ali tu trocava. Mas aquilo ali, no campo, era uma arma, né? Porque, não, pesava um monte. Tu jogava aquilo na cabeça do juiz, Deus o livre. É tipo um rádio que tu tem ali, quase. Quase antigo, é. Não, um pouquinho menor, mas... E tu ia no futebol lá também? Tu ia, teus pais iam? Não, dificilmente ia no jogo, assim. Gostava do jogo? Assistia o jogo? Gostava de assistir, mas de ouvir muito pelo rádio. Porque nessa época ali, anos 80, não passava jogo toda hora na TV. Quase não passava jogo na TV. Quase não tinha nem TV, né? Não, e TV tu botava aquele bombril na antena para poder pegar. E quando o jogo, por exemplo, era em Porto Alegre, óbvio que nunca passava. E por vezes eu lembro da gente tentar, vamos tentar pegar o canal de Caxias, que às vezes dependendo do lugar de Porto Alegre, tu conseguia sintonizar o canal 8 quando o jogo passava pro interior. Mas isso que essa gurizada agora tem de ver 200 canais aí de streaming e de canais de TV paga, não tinha nada. Então o rádio era o grande veículo para acompanhar futebol. E eu sempre gostei muito. E eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Tu já gostava de futebol? Já gostava de futebol. Mas tu praticava ou tu gostava de jogava no colégio, a gente jogava na rua. Te botava no gol, certo? Jogava no gol, mas jogava eu era sempre o último a ser escolhido, porque o ruim é sempre o último o ruim é sempre o último a ser escolhido, né? Mas... Tanto que uma vez, na época do colégio, a gente jogava, sabe onde? Na rua de trás, onde a gente morava, Conselheiro Travassos, ali tinha uma fábrica de uma cervejaria que tinha a entrada pela Voluntários, tem até hoje ali. E a gente jogava na rua de trás, onde tinha um portão grande. Não vou fazer propaganda para cervejaria, enfim, existe até hoje ali. E a gente jogava na rua, porque aquela rua não tinha muito movimento. Ou na calçada ou no meio da rua. E na própria Santos Dumont ali, perto do Gondoleiros, a gente jogava futebol na rua. Mas eu era perna de pau, né? Tu era muito ruim, né? Muito ruim. Falando em muito ruim, me lembrou, sabe do quê? O Licurgo. Ô, Licurgo! Nada a ver, agora me veio na cabeça. O Licurgo tá louco pra tirar um retrato contigo, Che. Não, vamos lá. E aí, tudo bom, Licurgo? Ele gosta de deixar... Tá bonito esse cabelo do Licurgo aí. Ele olha ali. Fez chapinha. Chapinha, pois chapinha. Chapeletiu, Faz aí. Aí. Esse não tem que botar no modo panorâmico para ele aparecer bem. Não, mas deu certo ali, deu certo. O Licurgo valeu. O Licurgo sempre era o primeiro a ser escolhido. Tu era o último, né? Eu era o último, Escolhi ele para ser juiz. Ele era o juiz. O cara ruim, ou ele vai pro gol. Ou apita. Ou na hora ali a galera fica escolhendo. Eu quero o guri, eu quero o Licurgo. Daí sobra. Tá, mas basquete tu não jogava, Lu? Com esse tamanhão? Mas é que eu sou meio descoordenado, eu acho. Esse que é o problema. Tem que ter um certo coordenamento. Eu jogava vôlei no colégio, assim, gostava de jogar vôlei. Que o vôlei era mais tranquilo, não precisava correr tanto. Era bom de jogar queimada, eu acho, né? Queimada, aquela de acertar bolada. Tipo caçador, que a gente chamava. Isso. Aqui chama de caçador, né? Isso mesmo. Ficava um de cada lado jogando a bola e os matungos tudo no meio correndo de um lado pro outro. Vem cá, Chico, tu jogava botão e fazia narração de jogo, tu tinha essa pegada aí ou não? Tinha isso, mas muito influenciado pelo que eu via na rádio, então na real era isso, né? Já tinha essa coisa? Já tinha, e eu lembro que eu quebrei o braço uma vez jogando futebol no colégio, que eu era ruim, eu fui jogando na cancha do Brancadiva, que era o colégio que tinha ali perto onde eu morava, que eu estudei todo o primeiro grau, né? Voltando para fazer uma marcação, eu tranquei meu tênis no vinco que tinha na cancha. Um tênis pequeno? Um pequeno? Não, pequeno. Mas tranquei o pé atrás, caí, bati o braço, quebrei nessa região aqui. E daí não podia jogar bola. E daí a gurizada toda da rua ia jogar bola, o que eu ia fazer? Eu ficava na calçada, enchendo o saco deles, sacaneando eles, narrando o jogo, brincando. Já tinha isso, tio. Isso já tinha, mas foi depois de ter já brincado de narração, de rádio, jogando botão, né? Porque não tinha FIFA, não tinha... Tu sabe que eu jogava botão, PlayStation, não tinha nada, né? Tu sabe que eu tinha um time de botão, rapaz, eu tinha um time de botão, puxador lá em Uruguaiana, sabe, né? Que tem as fichinhas e tem puxador. Até o Dunga teve aqui, rapaz, eu falei pra ele que no meu tempo de botão, eu tinha um time que ele era o meu centro médio, né? Meu número 5 meu número 8 era o Dunga.
Até falei pra ele que o pessoal adorava o botão do Dunga, né? Quando o pessoal... Ele não ficou bravo, ele não ficou bravo contigo. Ele sabe dessa história. Mas sabe, guri, eu comprava também botão puxador, comprava ali na tabacaria Aimoré, que ficava na Presidente Roosevelt. Então ia lá, só que cada um de uma cor, né? Não tinha aquela de ter o time todos de uma cor, todos iguais, né? Hoje em dia o pessoal tem... Sim. Quem joga ainda, muito organizadinho isso. Era meio bagunçado, mas jogava muito. Também com a gurizada na turma. Essa era uma época, eu sou de uma geração que a gente brincava na rua, né? Que a gente jogava bola. Hoje em dia a gurizada toda tá em condomínio e... Não, a gente vivia na rua. Mas tu era comunicativo, assim, tu sempre foi... Sempre fui cara de pau, acho. Sempre fui. No colégio gostava de apresentar trabalho, sabe? Eu era o cara que Queria fazia... ser jornalista? Quando eu tinha acho que uns 10 anos por aí, eu me decidi por isso, que eu queria fazer jornalismo e queria trabalhar com rádio. Ah, é? Jornalismo e rádio. Duas coisas. Pensava assim, quando eu crescer... Quando eu crescer, isso que eu já estava crescido, né? Então, quando eu Quando ficar eu mais crescer velho... mais, então... Quando eu ficar mais velho da idade... Não, um negócio que eu sempre botei na cabeça que eu queria fazer isso. Ah, que bacana. Nunca pensei, vou ser engenheiro. A família... É muito importante a pessoa ter uma coisa assim. O Licurgo, né, Licurgo? O Licurgo é uma coisa assim também que me lembra muito dessa tua história, Che. Porque o Licurgo sempre pensou, focou assim em não fazer nada, né, Che? E hoje ele conquistou, né, Licurgo? Muito bem. Eu não, dá licença, eu só estava chamando aqui para dar um exemplo. Não, mas assim, ele continua, então... Não, ele focou, né? Focou. Quando eu crescer, eu não quero ser nada, eu não vou fazer nada. E aí tá aí hoje. Conquistou, parabéns, né? Parabéns quando a pessoa conquista os sonhos. Quando busca um objetivo. Busca um objetivo, eu sempre digo, Che, quando tu vai buscar o teu sonho, e aí a padaria tá fechada. Cara de pau. Vai na outra. Vai na outra. Talvez. Vai no super, que às vezes tem também. Che, mas me fala agora. O padeiro pode dizer, o sonho acabou. O sonho nunca acaba. E vem cá, tu fez curso técnico daí de publicidade, isso. Daí tu trabalhou em agência, como é que foi o negócio? Isso. Primeiro, então, completei ali o ensino fundamental, que nem o pessoal diz hoje. Na época era primeiro grau, em escola pública, no Brancadiva, que era ali pertinho de casa. Depois até me mudei dali, mas continuei estudando lá. No segundo grau, eu pensei, quero fazer alguma coisa diferente e que tivesse a ver com comunicação. E descobri o curso do irmão Pedro de publicidade, técnico em publicidade. Eu vou fazer isso. Tu vê, tu quase foi um publicitário, então. Quase. Mas o jornalista sempre falou mais alto. Na hora de decidir, na hora de optar. Tem um pouco a ver, né? Sempre falou. As áreas elas têm muito a ver, né? Tem teus parceiros aqui, então. Tá certo. A gente trabalha muito unido com a publicidade, né? São questões que caminham juntas, jornalismo e publicidade. Mas sempre a questão do jornalismo ficava ali. Não, mas eu quero fazer isso. Mas o mercado é difícil, são poucas emissoras. Na época não tinha a possibilidade que tem hoje de ter um canal, de tu cuidar da tua vida. Trabalhava em veículo ou em assessoria. E fiz o curso técnico, foi muito legal. Estagiei 3 meses numa agência, Martins e Andrade. Grande agência. Uma grande agência, com o Ayrton Rocha, com o Romualdo Skrovonski, com o Alexandre, lá toda a turma. Era um projeto que eles tinham estagiado, era publicitário de futuro. Que eles foram nas universidades e foram lá no nosso curso técnico convidar para fazer uma prova, enfim. E eu fui selecionado. Então eu fiquei 3 meses. Isso foi em 1993. Tá, mas daí tu fez a faculdade de jornalismo na URGS. Isso, daí, primeiro vestibular que eu fiz, olha o detalhe. Que eu estava no colégio, fiz para publicidade. Não passei. Ainda bem. Não passei porque daí no ano seguinte fiz só o cursinho, porque esse era o detalhe do curso técnico, ele não preparava para o vestibular. Ele não tinha base de... Então, assim, aquelas matérias tipo física, química, conteúdo biologia... que vai no vestibular, tu não tinha. Não tinha. Daí fiz o cursinho e daí no ano seguinte, eu vou fazer jornalismo. Eu quero fazer e vamos lá. Passou, te formou na URGS e daí foi trabalhar onde? Estagiário? Fui trabalhar na Rádio Gaúcha. O único lugar que eu trabalhei na vida foi na RBS. Tu viu, rapaz? Quando é que foi isso? Isso foi agora. Estou completando 25 anos de RBS. Comecei em 98. Estagiário? Como estagiário. Trabalhando... Em março de 98. Trabalhando sempre à noite. Fazendo show dos esportes. Tu já começou no show dos esportes? Já comecei, para tu ver. Mas como estagiário? Como estagiário da produção. Eu me lembro de ti de lá. Com o Pedro apresentando, depois veio o Nando apresentar junto com o Pedro. E eu
o Gerson Silva, que era o produtor titular, né, acabou saindo um ano depois e eu assumi o lugar dele. Como estagiário, como produtor, isso. Ali já tinha no Show dos Esportes, então era já estava... Primeiro era só o Pedro. O Nando acho que chega por volta de 2000. E ele já tinha... Foi quando ele começou a botar o... Quando o Nando veio, o Nando trouxe o alemão Volmitz, né? Isso. Que fazia o ET. Isso. E aí entrou também Daí o Batata Pimentão, que sempre andava por lá, porque ele era amigo do Pedro. O Iote também entrou daí. O Iote entrava acho que antes, por telefone. Por telefone de Caxias. De Caxias sempre. Depois tinha três que eram humoristas, né, que faziam o contraponto, de ficar ali dando pitaco e tal. Isso. Já tinha essa coisa do humor, né? Mas foi uma reta mais final do programa, Guri. Porque 2013 já tinha isso que eu me lembro. Isso, mas eu digo, mas de 98 ali até esse período era só mais o Pedro e entrevista. Com muita sacanagem, porque o Pedro tem que ter sacanagem na entrevista, tem que ter brincadeira. Foi produtor do Pedro, então, durante esse período. Produtor. Mas depois tu assumiu quando ele foi pro Sala. Quando ele foi pro Sala de redação. Aí já é 2015. Por aí, 2015. Eu te confesso que essas datas eu não lembro muito. Que aí que tu foi... Eu e o Grabowska, eu e o Kleber, a gente fazia... Tá lá até hoje. Até hoje eu tô lá. Tu tá solito agora? Eu e o Diori. Daí o Kleber depois entrou o Kleber, saiu o Diori. Daí entrou o Diori, né? Mas eu continuei. Se pegar o tempo de permanência do programa, quem tem mais tempo foi o Pedro, que é o fundador do programa, que ficou 34, 35 anos. Uhum. Depois sou eu que já tô há 25, porque eu peguei estágio, produção e apresentação do programa. Então, dá para dizer que a história do programa eu tô ali, então, né? Tu pegou o Pedro Ernesto, o Macedo, o Benfica. Depois o Rui Carlos Ossimo, trabalhou com ele, o Ranzolin, chegou a trabalhar com o Ranzolin. Trabalhei com o Ranzolin até... O Carlos Ossimo e o Ranzolin, umas feras, né? O Ranzolin não diretamente no esporte, porque nessa época ele já era só o diretor da rádio. Uhum. Claro, ele apitava em tudo, ele era o comandante, mas ele não era o cara mais do microfone, né? Então, isso até é uma pena, né? Nunca fiz uma jornada com o Ranzolin, não cheguei a fazer porque ele se aposentou das transmissões em 95, né? Então não cheguei a pegar. E eu comecei a fazer jornada em 2003, mas... Assim, tu imagina só, e para quem tá nos vendo, nos acompanhando, tu tem um sonho de trabalhar com isso, de ouvir esses caras a vida inteira, e daqui a pouco tu tá ali com eles. Tá no meio, tu tá convivendo. Tu era Macedo, Benfica, Pedro, Zé Alberto, Rui, Lauro. Tu vê, né? Eu vou ficar citando todo mundo aqui, e é todo mundo realmente. E na produção tu marcava entrevista, tu ia atrás da pessoa que vai ser entrevistada. Eu quero ouvir o Guri hoje, tá? Quem é que tu quer ouvir mais no programa? Eu quero ouvir fulano, Beltrano. E a gente sugeria, vamos tratar de tal assunto do Grêmio, tal assunto do Inter. Daí o produtor marca, disse, nós vamos te ligar aí, pode nos atender, 8h30, falar com o Pedro. Pode ser, papapá. Então, difícil, né? Naquela época acho que era mais fácil. No começo, porque a gente tinha agenda com todos os contatos. Tu tinha o telefone da casa dos caras, tu tinha o telefone do Luxemburgo, do Evaristo Macedo, que foi treinador do Grêmio. Então tu ligava direto para casa das pessoas. Antônio Lopes, que trabalhou no Inter. Eu sabia o nome da mulher do Antônio Lopes. Dona Elza, tudo bem? O professor tá aí. Tá no banho. Carioca, né? Falando. A gente queria entrevistar aqui, o Pedro queria entrevistar. Liga daqui a pouco. Hoje em dia tu tem o assessor do assessor do assessor. Então para te chegar na ponta é difícil. Pessoal muito blindado, muito fechado. Naquela época tu produzia mais facilmente o programa. Até porque, né, os espaços que você tinha para falar eram, né, e nós estamos falando da Rádio Gaúcha, que era um canhão, sempre foi, e na época, e estamos falando também do Pedro Ernesto, te apresentava como Claro, produtor. Tinha esse escudo. O Pedro Ernesto quer falar, quer dizer, já tinha, né, aqui é da Rádio Gaúcha. Tu dava um carteiraço já de cara, exatamente, né, o Pedro quer falar contigo. E tu conseguia mais fácil, né. Depois eu peguei um pouco, ainda como produtor, esse período da transição da assessoria, que foi mais difícil da gente se organizar com isso e de conseguir avançar, mas a gente tenta. E agora hoje eu estou na função de apresentar o programa, mas eu continuo pensando. Mas quando é que tu foi repórter de torcida? Em que momento? Antes de assumir o microfone? Assim, então, eu entrei em 98, fiquei como produtor até 2003. Na verdade, eu continuei depois produtor mesmo sendo repórter. Mas em 2003 surgiu a oportunidade de fazer torcida.
E foi um negócio meio por acaso, não era uma coisa que eu tinha pensado, eu quero fazer torcida na vida, não. Nem existia esse cargo, né? Não Existia tinha. alguém que fazia sempre, mas era, por exemplo, na escala tem uma hierarquia da Cada reportagem. dia um, não tinha um. Cada dia um fazia. entendi. Então, na época, quem tava? Um dia era o Baldassi que fazia, um dia era o Farid que fazia, um dia era o Pretzel que fazia. Dependendo de quem tava na escala do jogo, fazia a torcida. E num período de verão, desses, de volta de temporada, eu ficava, nessa época já, como substituto do Grabowska na coordenação de esportes. Então, eu fazia escala, via se tinha viagem, organizava o departamento. E fui pro Pedro e pro Macedo e disse, olha, a gente vai ter agora alguns amistosos aí do Inter, do Grêmio. A gente não tem gente para botar para fazer torcida. Porque o pessoal tá de férias, vai botar ali 2 no campo e os outros estão trabalhando de manhã, não tem gente. Tem tudo Eles disseram assim, não, faz assim, ó, monta uma escala, um dia tu faz, um dia tu bota o Guimarães, o Carlos Guimarães, que hoje tá na Guaíba, um dia tu bota o Henrique Marques, que era também produtor estagiário. Uhum. E eu disse, tá, beleza. Daí botei os guris primeiro, pra não dizer que eu me escalei primeiro, né? Botei eles num jogo, o Carlos num, o Henrique no outro. Me escalei num jogo Inter e Sporting Cristal, no Beira-Rio, um amistoso de noite. Eu fui fazer o jogo. Tremia que nem vara verde. Cagado de medo, cagado de medo. Porque aquela coisa, tu sonha em fazer, mas eu não entrava no ar. Eu era do bastidor, eu não entrava no ar. Tu nunca tinha estado na latinha. Eu não tinha rodagem pra fazer aquilo ali. Mas tipo, vamos lá, vamos fazer. Eu lembro que era um jogo que era o Marcão que tava narrando. Ele me chama, Lucianinho. Não era, nem era o Lucianinho. Não tinha Você Lucianinho. virou Lucianinho depois. Depois. Quer dizer, na rádio já era, né? Porque foi o Gerson que batizou quando eu cheguei a sacanagem com a história do tamanho. Mas no ar não era o Lucianinho, né? Era o Luciano Périco, tá ali com a torcida. Eu lembro que eu entrei no ar, minha perna tremia. Eu tinha que dizer 3 coisinhas, assim, dizer que os ingressos custavam tanto, que tinha aproximadamente tantas mil pessoas no estádio e sei lá, 3 coisinhas que eu tinha que falar. Mas fiquei apavorado, cagado de medo. Acertou? Não, acertei e fiz. Mas assim, é aquela coisa, tu não tem a prática daquilo ali, né? É. Tu quer fazer, tu sonha em fazer, mas eu nunca tinha feito. Beleza, fiz esse jogo, depois na mesma semana, eu acho, na outra semana, caiu de eu fazer um outro jogo também, que era um amistoso do Inter de noite, porque como eu ficava o dia inteiro fazendo a coordenação, eu já me escalava de noite para encaixar a escala, deixava os guris para fazer um jogo no fim de semana, se desse, sábado e tal, domingo. Tá, isso foi começo do ano, janeiro. O pessoal começou a voltar, e na sequência lá por março, abril, o Zé Alberto e o Pedro foram para uma viagem no Paraguai, fazer um jogo da Libertadores, e o Zé meio que puxou o assunto. Pedro, por que vocês não pensam em botar o Lucianinho para ser o cara da torcida sempre? E o Pedro, né? Pô, é um cara que tem tamanho, é um cara que foi bem, né? Brincava com a galera. No primeiro eu tava cagado, mas nos outros que eu fui fazendo, aos pouquinhos eu fui me soltando, né? Fazendo com calma. E daí tá. Daí o Pedro achou, eu acho que tá tendo uma ideia legal. Daí o Pedro foi lá, falou com o Macedo, com o Kleber, e vieram me chamar. Uma sala ali, e aí? Quer ser o repórter fixo da torcida? Eu disse, óbvio que eu quero, né? Porque era uma chance de ir pro microfone, né? É muito legal. A retaguarda ela é fundamental aqui. Por exemplo, tô vendo que a retaguarda é importantíssima no teu trabalho aqui. A Silvia Helena, a minha patroa, cuida ali do computador e de todos dos botãozinhos ali. Não sai sem ela. Ela é a minha retaguarda, che. Ela que cuida de tudo ali. Senão, Ô, Licurgo. Falando em retaguarda. Sempre atento. Quem é a tua retaguarda? Que não tem. Aquela planta que tá ali atrás. Licurgo é minha retaguarda também, né, Licurgo? Não. Sai daí, sai fora. Cara, essa chapinha ficou bonita. Ficou bonita, né, che? Ficou bonito esse cabelo. Isso aí tá gastando um dinheirão pra esse cabelo aí. O que gasto de luz em casa tá louco. Barbaridade. Mas então, resumindo, então foi isso. Comecei a fazer, eu topei, óbvio, né? Não vou correr Vamos arriscar. E depois mais a gente vai contar outras histórias que sempre surgem na minha vida, assim, coisas que eu tenho que arriscar e que eu tenho que meter a cara e vamos ver o que acontece. Comecei a fazer, daí só com base nisso, fui pra Copa do Mundo, fui pra Olimpíada, jogos importantes da dupla Grenal fora, sempre fazendo torcida. O caminho da torcida me abriu um leque de possibilidade que eu nem imaginava. É um segmento que nem tinha, assim, uma expressão. E muita gente fala, eu vou dizer, eu acho que o Maurício Saraiva sempre diz, elogio a gente não discute.
Mas eu fico envergonhado às vezes com algumas coisas. Mas o Maurício fala isso e mais gente fala que quando surgiu essa chance eu abracei de verdade isso, sabe? E por isso deu tão certo fazer. E até hoje as pessoas ainda comentam, bah, como era bom quando tu fazia. Pô, lembro de ti desde a época que tu era o gigante das arquibancadas, que daí o Pedro aí virou criou gigante, isso. Gigante das E esse crescimento, né, essa popularidade que ela veio, ela se deve muito ao Pedro e aos demais colegas todos que e sempre badalaram muito. O que muito aconteceu isso. assim de caso engraçado? Um aí que tu possa contar. Essa é a pergunta que eu nunca sei responder. Sempre tem. Tu sempre acha o gambá no estádio. Certo. Porque às vezes o cara tá quietinho, tu olha ali o Licurgo, ó, tá lá, quietinho. Tu olha pra ele de longe, não dá nada. Não dá nada, mas tu chega ali, dá o microfone chega perto, tá chumbeado. dá menos ainda, né? Chumbeado. Tá chumbeado, tu não sabe. Chumbeado. Chumbeado é louco. Barbaridade. Tu entra no estádio, já aconteceu direto. É antigo, gente, é chumbeado. Eu sou velho. É chumbeado. Tu chega direto no cara, tu chama, vamos na torcida, daí tu entra no estádio, tu olha o primeiro cara e vai. O cara abre a boca, no bafo tu já sentiu. Não, mas eu nem tinha, não dava tempo de sentir. Até porque o bafo dele batia na metade das tuas... Tem uma história de uma velhinha, sabe aquela velhinha acima de qualquer suspeita, que ela não vai falar nada errado no microfone, nada. Te mandou longe. Não, ela assim, oi Lucianinho, tudo bem, querido? Eu queria mandar um recado pro Pedro Ernesto. Eu disse, tá, claro, quando ele me chamar agora, que o jogo tá rolando, eu vou na senhora ali, a senhora manda o recado. Tá bom, ela pediu antes. Ela pediu pra falar. Ela O pessoal às vezes armou pedia. o negócio. Mas assim, tu olha assim, não vai dizer nada de errado, né? Beleza. Daí o jogo rolando, blá, 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 e o Pedro, Lucianinho, vamos à torcida. Tá aqui, Pedro, a torcedora quer te mandar um recado. Daí bota ela. Ô, Lucianinho, quero dizer o seguinte, ó, diz pro Pedro Ernesto, era no jogo do Inter, ó, diz pro Pedro Ernesto que ele tá muito gremista, que não dá pra aguentar mais ouvir ele. Tá muito fanático. Pá, mas te bota numa saia justa. Caramba, né? O que eu faço? Daí o que eu fiz? Comecei a rir. O Pedro também riu, deu risada, achou engraçado. Mas nunca imaginei que a velhinha ia sacanear, entendeu? Que ela ia pegar e espinafrar o Pedro. Né? Pior se ela disse, Pedro Ernesto, eu tenho um filho que é teu, Pedro Ernesto. Não, mas era o risco. E declaração de amor, pedido de casamento, que hoje em dia todo mundo gosta de aproveitar. Fazia. Bom, em Caravana do Gauchão, que eu cheguei a fazer em qual foi o lugar? Acho que em Capão da Canoa, a gente fez um pedido de casamento, o noivo foi lá, subiu. Em Veranópolis, a gente interrompeu um casamento. Ou atrapalhou um casamento, eu diria. Em Veranópolis tem aquela igreja bonita, a matriz ali, a gente parava o caminhão exatamente do lado. Os noivos queriam nos matar naquele dia, só que a prefeitura liberou, enfim, então... No meio do casório, vocês começaram com... Não, a gente esperou, mas é que ficou aquele cenário, tipo, tava a igreja aqui e o caminhão aqui. Ou seja, os caras iam tirar foto e aparecer um caminhão da Caravana do Gauchão, imagina. Mas no fim das contas, os noivos saíram, ficaram nossos amigos, a gente botou eles no ar ao vivo na rádio, quando terminou o casamento, que a gente entrava no ar durante a caravana, então não tem a ver com torcida, mas um pouquinho é parecido. E tem muita história de pegar o cara gambá. E quando o time perde, né? Daí o torcedor tá... E fala palavrão daí, como é que é? Não, palavrão tu tinha que deixar acontecer, né? Tinha que deixar acontecer. Uma coisa que acontecia também, que era... na verdade não é saia justa, é bobagem, mas o pessoal às vezes queria provocar torcedor. Eu tô ali com o microfone da Gaúcha e a galera passava e começava a gritar Guaíba, Guaíba. eu falando no ar, né? Mas faziam pra sacanear. E daí um dia vazou no ar, né? Os caras passando atrás, Guaíba, Guaíba. Ó, o pessoal de Guaíba passando aqui. E botei o microfone. Pessoal de Guaíba. Pessoal de Eldorado, de Guaíba, todo mundo passando aqui. E tem a ver um pouco essa questão da rivalidade que na prática não existe, né? Uma rivalidade. Falando em rivalidade, e no Grenal, como é que tu fazia? Tu ficava no meio da torcida? Eu vou dizer, Grenal era difícil de fazer. Nossa. Tu ia um pouquinho pra cada lado? Eu ia um pouquinho pra cada lado. Assim, na época do Olímpico, do velho Olímpico, o Colorado sempre vai chamar o árbitro e o narrador do time adversário. Vai dizer que cada é do outro time, né? Dizem isso pro Pedro Ernesto, provavelmente... Sim. Mas na época que eu fazia torcida, sabe o que eu sentia? Que os caras queriam que eu fosse do time deles. Entendi. Sabe, eu não notava isso. Agora narrando eu noto isso. E que time é teu?
Essa da quinta série. Essa é da quinta aula do Brancadiva. Então acho que tem. Aí ele não caiu, Nicuru. Eu preparei pra pegar ele. Te preparou tanto pra esse momento. Me preparei essa aí. Depois eu ia contar aquela do pavê pra ele. Bom, nem vou contar mais. Tá. Mas assim... Mas tu pode falar que time que tu torce? Não pode, né? Mas é aquela coisa assim, óbvio que todo mundo tem time, né? Tem? Tem, claro. Eu não tenho. Tem. Ferro Carril. Não, todo mundo tem time. Todo mundo que gosta de futebol tem um time. Ou acompanhava um time. Olha aqui, ó. É que aqui a gente, é uma revelação que nunca ninguém falou isso. A gente prepara aqui os cortes, né, Che? Que a intenção aqui é dar corte, Claro. dar polêmica. Quer que eu fale de novo? Então tem um corte aqui, ó. Lucianinho vai dar uma declaração, ele vai dizer que ele tem time e que todos têm time. É verdade isso? Todos têm time, óbvio. Só que todos não falam de... Mas assim, ninguém gosta de futebol, guri. Eu vou ser narrador um dia na minha vida. Eu vou ser repórter. Eu vou ser juiz. Não, todo mundo gosta de futebol porque gostava de um time, acompanhava um time. Mas isso não significa que tu vai, na tua atividade profissional, levar, aflorar, levar em conta essa tua... Esse teu... Claro. Tipo, senão tu não vai corresponder, tu não vai fazer o teu trabalho bem feito. Eu penso o seguinte, eu já estou há 25 anos fazendo isso. Honestamente, eu falo olhando, como diz o Tite, olhando nos teus olhos, olhando nos olhos da audiência, que é o seguinte, eu torço para o futebol gaúcho se dar bem, porque se o futebol gaúcho se der bem, o meu trabalho vai se dar bem. Isso eu aprendi com o Pedro, aprendi com o Macedo, aprendi com o Benfica, aprendi com essa turma toda, com o Rui, com o Lauro. A dupla Grenal e os outros times também são o nosso produto de trabalho, nossa ferramenta de trabalho. Então eu não vou pro estádio lá para torcer contra. Não tem a mínima razão de ser. Isso está contando uma história mais ainda. Daí no Gauchão, por exemplo, como eu transmito muitos jogos do Gauchão, o nosso foco ele é igual. O Inter é igual ao Caxias, o Grêmio é igual ao Ipiranga. Não adianta. Quando é com os times de fora, daí sim. São os nossos times daqui contra os nós de fora. Contra eles. Nós contra eles. Daí, tipo, o enfoque pode ser mais assim. Mas no Gauchão, se eu vou narrar um jogo lá, Caxias e Inter, o gol do Caxias ele vai ser igual ao gol do Inter. Sabe? Se é um jogo Inter e Corinthians, o gol do Corinthians ele nunca vai ser igual ao do Inter. Se é um Flamengo e Grêmio, o do Flamengo também não vai ser igual ao do Grêmio. Porque é o nosso público que a gente tem que atender. Mas voltando à questão do time, todo mundo gosta de futebol, tem um time, tem uma vinculação de gostar de ir pro estádio, mas o mais importante pra mim é o meu trabalho. Eu sempre sonhei em fazer isso. Se eu não fizer bem feito, guri, alguém vem e faz. E vem cá, Che, e assim, nesse período todo aí, alguma coisa assim, emocionante ou importante, assim, Muito. que aconteceu do lado, algum fato do Grêmio e algum fato do Inter? Vou pegar um de cada, então. Até eu vou pegar momentos... Faz que nem o Pedernense. O Pedernense, quando vai narrar, ele narra um gol do Inter e um gol do Grêmio, né? Nos eventos que ele faz, né? Não, mas... Sempre procura fazer. Normalmente ele narra o do Gabiru e narra o do Anderson na Batalha dos Aflitos. Bom, o momento que eu vivi assim, de emoção de estar no lugar de acompanhar. O do Grêmio até foi um jogo que é uma derrota, mas foi um momento, para mim, trabalhando emocionante, que foi fazer um jogo na Bombonera, uma final de Libertadores na Bombonera. Com tudo que representa a Bombonera, daquela pressão. Foi o único jogo da vida que eu tive medo no estádio, foi naquele estádio. Na torcida do Grêmio, na torcida. Na Bombonera. Ou seja, para chegar no estádio já foi difícil, a gente tomou pedrada, porque a gente foi de avião, daí tinha um esquema que os ônibus das torcidas iam, né, se concentrar no obelisco, do aeroporto até o obelisco, do obelisco até a Boca. É o estádio da Bombonera. E quando a gente começou a chegar perto do estádio, teve emboscada, óbvio, né? Teve pedrada, os negros tudo se atirando no chão ali no ônibus, pra não tomar pedrada, caco de vidro, um horror. Que horror, gente. Daí a gente não conseguiu descer perto do estádio, teve que ir a pé, até porque o bairro da Boca, onde fica a Bombonera, ele tem umas vielinhas, umas ruas estreitas, e os ônibus não passavam. E claro que a polícia não tinha muito boa vontade também, né? Dava aquele cuidado, mas, sabe, se virem. Então a gente teve que descer a pé. Então era uma rua reta que a gente ia até o fim, onde é a Tatuacuia, e aqui as ruas do lado, todas fechadas com grades, e a torcida do Boca toda aqui atrás.
A gente passou, né, rápido, correndo pra chegar. Os caras pareciam aqueles cães raivosos, assim. Parecia que iam arrebentar as grades e invadir. Então tu imagina, nós tava aqui, ó, apavorado, né? Isso aí foi quando, Che? Isso foi na final de 2007. Daí a gente pegou e fui pro estádio. Tá, cheguei no estádio, a gente teve que subir. Era no último andar onde ficava a torcida do Grêmio. O estádio todo lotado e a gente ficava no último andar. Assim, até chegar lá, tinha cano furado na escadaria. Cheiro ruim. Cano de banheiro. Tipo, onde o visitante ficava era o pior lugar possível. E o jogo no estádio, o estádio fazia assim, ó. A torcida do Grêmio pulava, mas a do Boca também pulava. E tu sentia que aquele estádio se mexia pra frente, pra trás, pra frente. Ah, meu Deus. É hoje que nós vamos empacotar aqui. E mais ainda, daí tu queria comer um negócio, não tinha. Daí tinha um tiozão lá no fundo, bem argentino, com uma toalha no ombro, fazendo hambúrguer. Que era o que tinha. Daí ele pegava o hambúrguer com a mão, botava na grelha, pegava o pão, abria o pão, botava o hambúrguer, ele pegava o teu dinheiro, botava no bolso. Esquecia, botava dinheiro em cima do hambúrguer. Botava o dinheiro dentro do hambúrguer. Fechava o hambúrguer com dinheiro. Se não fizer mal agora... Te devolvia o troco, te devolvia o bife do hambúrguer. Se não der uma dor de barriga agora, não sei onde é que vai dar, mas não deu nada. E essa foi a do Grêmio. A do Grêmio, assim, pelo cenário, pelo momento. E a do Inter foi um jogo parecido também, uma final de Libertadores, mas aí teve um final positivo, porque o Inter ganhou do São Paulo. No jogo clássico, que o Pedro fala lá, que rasgou a camisa, pisou em cima dela. Eu pego esses jogos pelo prisma do que eu passei na torcida, né, como emoção. E nesse dia lá, assim, foi também complicado a chegada no Morumbi. O lugar onde a torcida do Inter ficou era uma parte embaixo, quase não via o jogo, e voava de tudo de cima da arquibancada da torcida do São Paulo. Tudo na cabeça da gente. Então, são momentos assim que eu pego que, até nem pensando tanto no resultado de campo, mas na situação vivida ali como repórter de torcida. O Inter foi no Pacaembu? Morumbi. Morumbi, foi o que eu falei, Morumbi. Pacaembu é do... Pacaembu é do município, né? Município. Estádio municipal. E o Morumbi é do São Paulo. Morumbi é do São Paulo. O Corinthians jogava sempre no Pacaembu, mas... Pois é, o Corinthians não tem. É que agora tem, o Corinthians tem, né? Agora tem o Itaquerão lá. Tá vendo, Cachê? E a tua história vai, Copa do Mundo, vai Libertadores, 7x1, 7x1 da Alemanha. 7x1. 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 O que tu tava fazendo nesse dia lá? Tava na torcida, fazia torcida ainda nessa época. E aí, meu irmão, como é que tu faz? Foi um horror, né? Tu tava acreditando naquilo? Não tava. Na verdade, acho que ninguém no estádio tava acreditando assim. Foi Cada um que fazia, tu sabe o boxeador quando tá na luta ali, na época do Maguila, ele tomava uma bocha, ele dava uma... Ficava mal, mas continuava, tomava a segunda, tomava a terceira, tomava a quarta. E foi isso, né? Porque foi um gol atrás do outro. Meu Deus. E eu tava na torcida do Brasil, eu fazia todo eu tinha uma mobilidade total no estádio. E eu fui pra trás do gol, onde a Alemanha atacou no primeiro tempo. Que fez o Mundial. Então tu só via aquele bando de alemão vindo assim, gol. Eu tava atrás da torcida? Atrás. Atrás daquele gol eu tava. E a Globo tinha uma cabine na época onde estava o Galvão, também era num camarote atrás do gol que eles transmitiram o jogo. E não dá pra entender o que aconteceu. As pessoas se olhavam e falavam, o que tá acontecendo aqui? Sabe? E tu sabe o que aconteceu? Não sei. Ninguém sabe. Não, a Alemanha era melhor que o Brasil. Isso é fato. Mas tão melhor assim, não. Mas eu acho que o Brasil entrou desconcentrado, ou talvez muito faceiro, porque entrou como é que era o goleiro Bernard, aquele alegria nas pernas para entrar no time e não foi talvez a melhor decisão para encarar uma Alemanha que tinha muita força no meio campo. E qual foi a melhor seleção que tu viu jogar? Eu vi jogar, eu era criança, de 82, acho que é a que todo mundo fala que viu jogar, mas não ganhou, né? Não ganhou. Para mim é de 2002 que eu vi jogar. Sócrates. Isso, Sócrates, Zico, Falcão, que perdeu, né, para a Espanha. Essa tu não viu? Que perdeu na Espanha, perdeu para a Itália na Espanha. Não, essa eu vi, mas eu era criança. Eu lembro de alguns momentos e todo mundo fala que aquele time foi um grande time. Mas que eu vi de acompanhar e de entender mais é a de 2002, né? 2002. Que foi campeão lá. Tinha o Ronaldo, tinha o Ronaldinho, tinha o Rivaldo. E qual é o melhor jogador do time? Ronaldo ou Ronaldinho? Eu acho que o Ronaldo. Ronaldão, entre eles. Mas o Rivaldo é aquele que é o discreto, que é um baita jogador. Talvez não tenha tanto holofote, não era badalado, mas entre Ronaldo e Ronaldinho, acho que o Ronaldo ainda
E desses Fenômeno. todos, Che, que tu viu, que tu conhece aí, que tu viu jogar e tal, qual é o melhor do Brasil? Do Brasil. Romário? O Romário entra nessa disputa com o Ronaldo, mas acho que o Ronaldo ainda tá na frente. Mas isso a gente tá falando, né, guri, numa turma aí de alto nível, né? O Ronaldinho Gaúcho, fenômeno, o maior jogador criado no Rio Grande do Sul, né? Por mais que ele tenha bronca ali, que a gente sabe, com a torcida do Grêmio, enfim, coisa que não vale a pena a gente discutir. Mas como jogador, fenomenal, né? O Ronaldão era chamado de fenômeno. O Romário dentro da área ele era soberano, mas o Romário acho que fica um pouquinho abaixo deles. Por melhor que ele seja. Então, dos que eu vi jogar. Mas hoje não tem, né, Che? Um desses aí. Não, Neymar, não tem. Vini. Não chega no ponto dele. O Vini Júnior pode chegar, pode ser mais, porque ele é muito novo. Mas o Neymar eu acho que já tá passando, assim. O tempo dele. E o futebol é interessante, né, Che? Eu parei de jogar bola por indicação do médico, né? Doutor é o médico que me disse para eu parar de jogar, né? Pro bem do Brasil. Não, ele passou e viu eu jogando, né? E aí ele me aconselhou a parar de jogar, que não. Meu filho vai fazer outra coisa. Vai fazer o matcast, vai fazer teatro, vai fazer música. Vai que é melhor. Gostou dessa, Liguro? O Liguro tá dormindo lá atrás. Não dormiu, largou? O Liguro largou, Liguro? Já voltou? Foi embora, Liguro? Foi embora? O que tá fazendo lá? Trabalhando. Arrumando as coisas? Vagabundo, você não faz nada. Acho que tem uma tomada ali que eu tô vendo, acho que ele tava fazendo uma chapinha ali. Tá de novo, tá ali com a chapinha, tá até com cheiro de queimada aqui. Cheiro de queimada. Olha aqui, Che. Ô, Liguro, vamos trabalhar, pô, vamos trabalhar. Eu quero falar aqui que hoje nós temos aqui um patrocinador, rapaz. Eu quero te presentear. É a Florestal Alimentos, que agora eu quero te dar um recado aqui. Traz a bala Flop. A bala Flop, essa bala aqui tu conhece. Aqui, ó. Essa aqui é uma das principais marcas da Florestal Alimento. É uma linha de bala sem açúcar. Olha aqui, ó. É a mais vendida do Brasil. Quem nunca provou essa balinha da latinha aqui, hein? Todo mundo já provou. Essa aqui é surtida, tá vendo? É triprática, Che. Dá pra levar no carro, na bolsa. Aqui, ó. Tu já provou isso aqui, né? Eu vou te dar uma. Calma aí, rapaz. Tu vai querer uma coisinha? Vou te dar. Olha aqui o sabor que tem. Tem morango, tem uva, tem cereja, tem laranja, tem cidreira, hortelã, tem de tudo. Erva doce, até de gengibre. A gengibre é bom pra garganta. Vai querer uma latinha de gengibre? Vou querer. Vou dar uma latinha de gengibre pra ti, gente. E olha aqui, ó. Tem o surtido também. Pode ser? Então tá, olha aqui, ó. Sabe onde é que tu encontra, Che? Nos melhores mercados do Brasil. E também no site, né? Tem o site, né, Licurgo? O site é, olha aqui, ó. Aproveita e entra lá no site, Che. Com o cupom GURI20, tu ganha, sabe quanto? Quanto que ganha? 20% de desconto, né? Olha aqui, ó. E quem quiser ganhar, deixa eu dar um recado aqui pro pessoal que tá em casa. Quem quiser ganhar um kit como este, corre. Cadê o kit? Faz o seguinte, traz lá pra ele. Opa! Traz o presente. Traz o presente. Ele tá achando que não vai ganhar nada, Licurgo. Traz aqui. Tu vai ver agora que tu vai ganhar. Barbaridade, mas... Bota aqui. Mas é toda a linha. Olha aqui, mais um pouco. Tu vai ganhar, dá pra ver aí? Espetáculo. Olha aqui, ó. Tem chocolate. Esse chocolate tá imperdível, cara. Tem chocolate, tem tudo que é coisa aqui. Barbaridade. Cheiro cru, depois tu guarda um kit desse pra mim também, né, Che? Essa aqui de café também que eu gosto. Balinha de café, boa. Essa aqui é a mais vendida do Brasil, há 25 anos de sucesso. Tá vendo? E olha aqui, ó. Se tu quer ganhar um kit que nem esse aqui, ó, corre lá no meu Instagram e participa do sorteio, tá bom? Então tá. Tu tem que ter sempre uma bala Flop sem açúcar contigo. Isso aqui é uma barbada. É porque ela aqui, ó, é doce, a doce emoção. Essa aqui, né? Mas que barbaridade. Bueno, voltando ao assunto, então. Guarda, tu vai querer? Então. Não, guarda ali. Tu vai querer? Claro. Ele achou que não ia ganhar nada, né? Quero ver quem vai participar depois e vai ganhar o kit no sorteio lá no Instagram, vai ganhar alguma coisa. Mas vem cá, chefe. Como é que foi aquela experiência lá do gigante, de emagrecer? Quando é que foi aquilo? Isso foi muito teve legal um período, né? Só que eu fiz um negócio desse na TV também, né? Eu fiz o Te Puxa Tchê em 2014, eu acho, que era também um programa de emagrecimento. Tu fez o gigante, como é que é? Te Mexe Gigante. Que era o seguinte, com a Isabel Ferrari, que era repórter da RBS TV, e ela me acompanhava. 2016. Tu tava gordinho.
Tava muito gordinho. Muito. Tava com mais de 170 quilos. Nossa, mas já é problema de saúde mesmo, né? Não. Não é estética, né? Não, É não. saúde. Problema de saúde. E, claro, a ideia era mostrar isso, que qualquer pessoa, mesmo com, né, um sobrepeso, que é o meu caso, pode praticar uma atividade com segurança e pode melhorar a qualidade de vida. A ideia era basicamente essa. Então era o Te Mexe Gigante. Então tinha ainda como pano de fundo a preparação para eu conduzir a tocha olímpica, porque em 2016 o Rio foi a sede da Olimpíada e a tocha olímpica andou por todo o Brasil, né? Ela foi de estado em estado, e aqui no Rio Grande do Sul foi em julho que aconteceu o revezamento da tocha. Uma pessoa ia passando para outra em várias cidades, e então eu tinha que correr 100 metros, que era a distância, era uma distância curta, carregando a tocha olímpica. Mas foi simbólico, né, Che? Tu ia emagrecer durante um período. Quanto tempo tu tinha? Comecei em abril até julho, era o período que eu tinha. Abril a julho. E quanto tu emagreceu? Eu perdi cerca de 20 quilos nesse período. Nossa Senhora, que desafio, hein, Che? Foi Ao desafio, vivo. Foi desafio. Todo dia tu mostrava ali, ó, já perdi tanto, tô fazendo até isso. não era todo dia, eu lembro que era uma periodicidade menor, assim. Sim, mas uma vez por semana tu mostrava o teu resultado. tinha que mostrar resultado e tinha que mostrar evolução, mostrar treinamento, né? A gente fez uma série de matérias. Tu tava sedentário total naquela época. Total, absolutamente. E aí tu começou a te mexe Claro, gigante. Passei por toda uma parte primeiro Tem que médica, ter. né? Que é Pra importante saber o pra que tu quem pode fazer, claro. vai fazer esse tipo de atividade, ainda mais para quem tem sobrepeso, para ver articulação, para ver. Tu tá sendo modesto falar em sobrepeso, né? Não tinha muito peso. Era muito peso. Eu pesava 170 quilos. sobre isso. Por mais que eu tenho 2,5 metros, era um peso muito alto, muito grande. Então é uma questão de saúde mesmo. De saúde. Mas era um desafio, né? Tu ao vivo mostrando pro pessoal em casa. Tu acaba te expondo, né? Uma exposição total. É uma exposição, Uma exposição com resultado, né? Era quase como um reality, e era pressão, era um né? reality, né? E era uma pressão, porque tu tinha que estar permanentemente dando uma resposta, e as pessoas me encontravam e diziam, pô, tu tá comendo um X aqui. Bah. Sabe? As pessoas ficavam em cima. Quer dizer que tu foi lançado como repórter, assim do nada, depois tu me entra num negócio desse de emagrecimento ao vivo, e depois tu entra na narração, Che. Assim que foi também. No mesmo ano, né? Também assim, vai. Vai, foi bem assim, ó, vai. Cheio de desafios, né, Che? Tua vida é lotada de desafios. Bah. Como é que foi essa história da narração na TV? Primeiro que eu nunca imaginei trabalhar na TV, não era... Tu nem era da TV, claro, tu era da rádio. Eu era do rádio, era da rádio. E aí o Paulo Brito saiu. Isso, a história foi mais ou menos assim, ó. Mais ou menos não, a história foi assim. O Brito era o narrador e isso é metade do ano, aproximadamente, ele fez todo o gauchão e ele tinha umas questões lá com a empresa e estava decidindo e tal, mas tinham me chamado para ser o reserva, o stand-by, porque não tinha ninguém, né, se ele ficasse pudesse rouco, fazer. Se ele ficasse rouco, se ele tivesse que pedir uma folga para fazer uma viagem, um casamento, né? Porque o narrador, o jornalista tem uma vida normal, às vezes pode me deixar fora da escala porque eu tenho que né, me convidar para um casamento. Tu vai dizer, não posso ir. Daqui a pouco tem como encaixar se tu tem alguém que faça ali o trabalho que o outro faz. E o Manhago, Gustavo Manhago, que era o narrador que trabalhava junto com o Brito, ele tinha saído da RBS. Então tava só o Brito. E naquele momento me chamaram, fiz um piloto. O que é o piloto? Para quem tá dizendo, tu vai ali e faz um jogo simulado como se fosse valendo. 90 minutos narrando, o Maurício estava comentando, eu fiz um piloto, tá? Não me disseram nada. Nem se estava bom, se estava ruim. Fiz um segundo, isso, eu acho que um foi em junho e o outro em começo de julho, por aí. Tá? Fiz aquilo, nem perguntei, tava bom, tava ruim, fiz. Porque não era uma coisa que eu tava assim, numa ansiedade de, eu quero. Não. Eu tinha meu trabalho na rádio, eu fazia torcida, né, fazia os grandes jogos, eu tava vivendo a vida normal e tinha feito aquele teste e só. Só que daí aconteceu disso, daqui a pouco o Brito sai da RBS. Do dia pra noite. Questões lá que ele negociou, enfim, com a empresa. E o Thiago Cirqueira, que é o chefe do esporte, e o César Freitas me chamaram. Vai assumir agora. Oi? Eu olhei pra ele, oi, como é que é? Não, que o Brito tá saindo, tu vai ter que... Domingo agora. Foi no meio de semana. Na quarta era a estreia. Eu disse pra ele, vocês estão loucos, né? Tipo, eu não tenho rodagem nenhuma de fazer, nunca tinha feito na vida isso.
No rádio eu fazia reportagem, mas narrar na TV nunca tinha feito. Não, a gente confia em ti, vai lá, vai que tu é capaz, tu consegue. Quando é que foi isso? Isso, a estreia foi dia 31 de agosto de 2016. Jogo Inter e Fortaleza no Beira-Rio, 3-0 pro Inter. E foi isso, então, eu tinha feito um piloto em junho. Te lembra da primeira narração? Primeiro gol? Ah, não lembro. Isso eu sou ruim de lembrar. É. Eu não lembro. Tinha que procurar pra achar. Sabe que eu nunca mais revi isso. Como é que é a narração pro futebol da TV e da rádio? É diferente, né? é diferente. É, Depois dos TV últimos tempos, agora eu tenho feito alguma coisa na rádio também. Né? é bem diferente. É bem diferente. Porque É na outro TV, ritmo, né? na TV, primeiro, Tu tá vendo. tu não tem. Eu sei que a pessoa tá vendo. Então eu narro olhando pro monitor. Porque o cara daqui a pouco tá vendo um replay em casa. No rádio tu tá avançando. Ali, você tá vendo a jogada, o guri ali entrou pela esquerda, bateu cruzado e o Licurgo perdeu o gol. Ou seja, eu repico o que eu narrei antes. No rádio tu chama o repórter para dar o depoimento do lance. Então essa é uma primeira diferença. A TV, tu tem que narrar diretamente o que a pessoa tá vendo. E não narrar, às vezes, olhando pro campo. Se eu tô, às vezes, no estádio, eu tô olhando no monitor, tô narrando por aqui. Porque é o que o cara tá vendo. Né? Quando aparece alguma coisa em gerador de caracteres ali embaixo, eu tenho que dizer. O rádio não tem nada disso. O rádio ele tem uma demanda de ser mais. Então tu narrar lá no campo ou narrar na tua casa é a mesma coisa, filho. Praticamente. A diferença é que no campo a gente sente o clima, o ambiente. Essa é a diferença. Claro. E tu tem a visão periférica. Tipo, o cara chuta uma bola daqui, ela cai aqui na linha de fundo. Ou perto da linha de lado. Tu não sabe se ela saiu pelo lado ou pelo fundo. Porque a câmera não te mostrou no primeiro momento. Se tu tá no estádio, tá focado ali, mas tu vê que a bola saiu pelo outro lado. Já saiu na linha de escanteio. fundo. Isso. Ali tu fica meio refém só da câmera te mostrar. Tem que ficar vendo se foi escanteio. Vamos ver se foi escanteio. Então tu tem os dois recursos. Tem no estádio, tu estando no estádio, tu tem o vídeo, mas tu tem o que tu tá vendo. Por mais que tu tenha que priorizar o estádio. Vem cá, o narrador. E só para complementar, Guri, só para não passar. Na rádio é mais difícil, eu acho, porque tu tem muita demanda de texto para ler. Texto comercial para ler. Tu tem mais gente para chamar. Porque o narrador ele chama o repórter atrás do gol, chama o repórter da torcida, chama o comentarista de arbitragem. Então tem muito mais. O plantão, tem muito mais gente envolvida. Mas ele tem uma escala, ele já sabe que. Sim, tem, mas eu digo, tu tem que administrar muito mais coisas. Na TV é tu, tem o comentarista do teu lado, eventualmente tem o cara da arbitragem e os repórteres. São dois, geralmente um ou dois. Então tem menos gente para administrar no processo todo. E me diz uma coisa, Che, a questão dos bordões. Tu tem algum bordão? Isso o pessoal cobra muito, né? Porque o Brito tinha um bordão muito forte, que era o feito, né? Na hora do gol, o feito, ele é clássico e todo mundo usa no seu dia a dia o bordão do Brito. Quando a gente terminar de gravar aqueles efeitos, fechou? É natural. Então, assim, é genial. O feito é genial. Então, é difícil tu, daqui a pouco, substituir alguém e ter que achar um bordão como o do Brito. Não tem, é difícil. Como é que tu pensa nisso? Tu pensa em criar um bordão? Não penso. Ou é uma coisa que um dia vai aparecer e... Acho que um dia vai aparecer. Tem algumas coisas que eu tenho usado assim, muito na transmissão, que é o match na rede. Quando é gol, é match na rede. É gol, o gol quando é gol, né? Que às vezes tu espicha o gol. Mas sempre o gol, o cara mete na rede, faz um match um pouco diferente. Então, isso tu criou. o negócio que eu adotei e comecei a usar sistematicamente. Eu não sei se as pessoas notam muito isso. Mas é isso, é um match na rede. Sempre vai ter isso no gol. É bom. Sabe? E eu falo sempre que a gente vai compartilhar a emoção junto. É um negócio que eu sempre carimbo. E aí, tudo bem? Eu uso direto sempre. Quando eu abro a transmissão, eu falo, opa! É importante, né? Sabe? Então são coisinhas assim que aos poucos eu fui criando do zero, praticamente. E sempre com aquela conversa, tem que ter um bordão, tem que ter um bordão. Mas se pegar o Pedro, qual é o bordão do Pedro Ernesto? Não tem? O Ed Moss. Mas não, aquilo aparece eventualmente na narração dele. Na narração, na maioria das vezes, o gol é gol e cada gol é diferente do outro. Então é um estilo diferente da narração. Uhum. O Pedro, por exemplo, ele não tem um bordão de narração. O gol é de um jeito, ele vem com os discursos, dá aquele discurso inflamado, emocionado, e ele usa o Ed Moss, que é de uns tempos para cá até, né? O Pedro usava e usa muito. Que bom, que maravilha saber que você está ligado conosco. Às vezes ele larga isso na transmissão. Né? Então são detalhezinhos que às vezes as pessoas não notam.
é que o feito é muito forte, né? É uma marca muito forte. Por isso que foi sucesso e é sucesso até hoje. Então quer dizer que o teu é o match na rede. Aí tem que fazer um match na rede. Olha. Eita. Vem cá, Che. E a visibilidade da TV é um canhão, né? É um canhão. Grenal, por exemplo, quantos milhões de pessoas? Milhões e que milhões. assistem ali, Recentemente, a maior audiência, né, dos últimos anos na RBS TV foi aquela final do Gauchão, que foi uma quarta noite, que foi 0-0 do tempo normal e foi para pênaltis. E o Grêmio ganhou. Paulo Vitor foi lá, pegou 3 pênaltis. Aquele dia deu 60 pontos de audiência. E de share deu 80%. Isso aí de Isso é mais que Big Brother, muito mais que novela das 9 hoje em dia, sabe? Foi um recorde de milhões e milhões. Isso que o Ibope... Agora não é E mais era tu que Ibope. tava narrando lá. Eu, Maurício, acho que tava o Márcio Chagas, tava o Fernando Becker, toda a equipe. E nesse jogo foi assim, o maior Ibope dos últimos anos disparado da RBS. Como eu disse, maior que a novela, maior que o Big Brother. Então é uma responsabilidade gigantesca, né? Tu saber que tem mais de 1 milhão. Num jogo simples já tem mais de 1 milhão, assim, jogo de gauchão, fase classificatória, que talvez não vale nada, tem casa de 1 milhão sempre acompanhando, né? Che, e esse pessoal que tá te assistindo lá, ele também tá nas redes sociais, né? Essa é uma diferença básica da TV pro rádio, né? Quando eu tava na rádio, eu sentia que tinha menos ranço. A TV, ela te Expõe mais. te expõe muito mais. Então, ou tu não sabe nada, ou tu erra tudo, sabe? Aquelas coisas Eu assim. sempre corneteando. Sempre, sempre. Tu te importa com isso? Já me importei mais, porque a gente muitas vezes leva em conta não o carinho que tu recebe na rua, do pessoal que encontra, vem falar contigo, a gente sofre com aquela crítica pontual ali. E que às vezes ela é muito pequena no universo todo que a gente tá entregando o conteúdo. Então acho que é humano isso de tu sentir, ficar mal, pô. E às vezes tu tenta dialogar com a pessoa e a pessoa se dá conta que ela passou do ponto, que ela te ofendeu, que ela te desqualificou sem necessidade. Mas o que dá mais bronca um pouco isso, assim, ó. É achar o torcedor do outro time que tu tá fazendo festa demais pro rival. Isso é uma bobagem, uma grande bobagem, porque tu tá ali, tu tá fazendo a festa de quem tá ganhando. E um dia vai ser o teu time, um dia vai ser o outro. E sabe, não, se tu for ver na prática, não tem diferença na hora. Tu gritou mais gol num jogo do que no outro. Às vezes tu grita mais ou menos, dependendo do ritmo que tu tá na transmissão. Pois é, achei esse negócio. Se falta na hora. Como é que é? Na hora. Não tem, é que tu vai na emoção, entendeu? Daqui a pouco eu tô no lance rápido. O grito de gol ele vai ser mais curto. Tu já tá sem ar, né? Tu já vem. Claro. Se tu vai cobrar um pênalti, o cara ali, tu vai ter aquela coisa de respirar antes de dar o gol, né? Não, mas às vezes o jogo é assim, a jogada emocionante, tu vai gol, sabe? Aí para e vai gol de novo. E vai de novo. Então não tem isso, gritei mais, não gritei mais. Na hora tu nem pensa nisso, tu nem tá pensando. Tu quer entregar a explicação de tudo que o cara tá vendo, da melhor forma possível, e às vezes tu vai errar, os caras, tu erra todos os nomes. Às vezes acontece trocar um nome de um cara. Pela dificuldade de iluminação, às vezes tá estourada a imagem, tu tá vendo pelo monitor do lado de lá do campo e tem um solaço. Tu acha que é um cara e é o outro. Imagina narrando o jogo da Coreia e do Japão, né? Que aí tu te confunde. Pior, mas é bom que os nomes são todos parecidos. Li tem uns 10 na Coreia, então todo mundo era ali. Daí não vai. Ali, chegou ali. Bola pra ali, passou pra ali. Passou pra ali. Então sempre tinha um Li. A bola veio dali, vem do Li, foi pra ali. Mas é isso, assim, então... Claro, daí com o tempo tu vai aprendendo. Como eu disse, eu comecei a fazer isso há pouco tempo. Então tudo tu vai aprendendo. Tu vai olhar que um cara usa uma atadura no punho, o outro tá com o cabelo descolorido, pra te ajudar a identificar. Sim, vai identificar. Porque, claro, se tu pega hoje, Grêmio e Inter são os times que a gente mais faz, tu conhece os caras de longe, óbvio, vai andando na temporada, tu acha. Se tu pega, por exemplo, o Gauchão, que a gente transmite todos os jogos, tipo, eu conheço já todos os caras do Ipiranga, todos os do Caxias, porque a gente fez muitos jogos na internet desses times também. Então não só a dupla Grenal. Então, na internet? Isso, a gente fez no GE.globo todo o campeonato. Então tinha... Não é só o que vai pra TV. Tem o canal aberto, que a RBS transmite, mas no ano passado já foi assim. Todos os jogos do interior a gente transmite. Bom, mas tu não precisa viajar, né? Claro, não, a gente faz daqui. Essa transmissão faz daqui, com o vídeo.
Isso, a gente faz lá do estúdio. Esse ano a gente fez todos do estúdio. Tu vê. Mas a gente fala assim, ó, Caxias Novo Hamburgo foi um jogo que eu fiz, lá em Novo Hamburgo. A gente fez lá do estúdio da TV, mas aí tu conhece os caras do Caxias, né? Tu acaba identificando mais fácil. Qual foi o jogo, o gol assim, mais importante que tu narrou? Ah, deixa eu pensar. Tem um gol que eu quase narrei, né? Que seria o gol do título do Inter. Naquele gol Como do é que é? Edenilson. Um gol que tu quase narrou. Não, um gol que eu narrei, mas Mas- que não foi gol. Ah, tu Que seria narrou, o gol né? da conquista do Inter depois de muito Ah, tempo do tu narrou, brasileiro. mas não foi o gol. Eu narrei o gol porque eu tava no estúdio, não tava no estádio, porque era época de pandemia, então Ah. o estádio tava vazio e a gente transmitiu da RBS, era Inter e Corinthians o jogo. O Edenilson faz o gol no finalzinho, nos acréscimos ali, e o Flamengo tava perdendo pro São Paulo, o Inter era campeão brasileiro. E assim, só que aquilo que eu te falei antes da visão periférica, a gente tava na cabine e a cabine só mostrava o cruzamento que veio, o gol do Edenilson, e o Edenilson correndo para comemorar. Mas não mostrou o bandeirinha que tava ali com a bandeira. Sim, se tu tá no estádio, tu vê o bandeira. No estádio, tu vê. Opa, o Eu bandeira. gritei gol, é o gol, né? O gol do Inter para quebrar o jejum, blá, e não valeu nada. Não valeu nada daqui. Não valeu nada. Mas assim, o gol emocionante, eu vou dizer que foi o jogo que eu narrei na Copa do Mundo. Agora, em 2022. Porque nunca tinha narrado um jogo de Copa na Gaúcha, e eu tava no Catar, lá a gente transmitiu muito, todos os jogos praticamente. E o primeiro jogo que eu transmiti, eu confesso que foi o que eu mais me mexeu comigo, assim, de ver a realização de um sonho, de estar numa Copa do Mundo, de estar transmitindo o jogo na rádio pela Copa do Mundo. Então, acho que esse Ah, foi na rádio, isso aí. na rádio daí, na rádio. Aí, E, Kátia, o Pedro Ernesto contou aqui para nós aqui, Che, que ele andou se incomodando quando ele se exagerou lá no Flamengo, no São Paulo, que ele falou que o Inter rasgou a camiseta do São pisou esse Paulo. E, Kátia, Ele ficou sem ir lá um tempo até, né? Não, depois ele contou até que o Casagrande queria bater nele aqui, né? Queria pegar ele por causa disso. Bateu o Che? brindo. Queria bater o brindo do Pedro Ernesto. Tá, mas e tu tem que ter cuidado com isso aí, né? Não, mas Na hora do entusiasmo, não menosprezar o adversário, né? Mas ali o Pedro foi muito na emoção, né? É que na hora tem que tentar controlar essa emoção. É que o Pedro é o homem dos discursos, né? Assim, enfim, inflamado. E ali, ele mesmo admite que ele passou um pouquinho do ponto, né? Depois ele fala isso hoje em dia. Mas na época, na hora da emoção ali, é fácil a gente julgar e falar agora, né? Na hora ali, o cara que tá com o microfone tá contando aquela história que é tão grande, que é uma conquista importante, né? Em cima de um adversário poderoso que veio a emoção na hora. Mas ele mesmo disse que podia ter... Tchê, e perrengue, assim, de gravação no estádio, tipo desmaiar, Batista, Não, essas coisas assim. ainda não. Eu passo muito calor, né? Pois é, Che, eu sofro porque com o calor. Batista desmaiou por conta do calor. Mas eu né? sofro de suar. Já aconteceu E daí na TV tu tem que aparecer, né? Na rádio, se tu tá pingando... Apesar que hoje em dia o rádio já tá com a imagem também, né? A jornada digital, ela coloca imagem. Mas isso é um negócio Dor que de barriga, essas coisas. nunca tive, ó. Bater aqui. Porque naquela hora ali... Mas eu me cuido, né? No dia do jogo eu não invento de comer um espeto corrido antes do jogo pra não dar problema. Né? Imagina, vamos comer um mocotó antes do jogo? Não dá, né? Aquela parrija pegada, nem pensar. Mocotó até não como nunca, mas vamos fazer um almocinho light ali antes do jogo, deixa pra jantar depois, não na hora. Tia, mas tu tem assim alguém do lado ali que fica te ajudando ali, do lado no monitor ali, te dando dica de que... Não, na transmissão tem um coordenador que fica no ouvido apitando. Mas é recado da transmissão, chama o foguete. O foguete é o patrocinador que entra uma vinhetinha assim. Daí eu tenho que chamar, né? Dá a deixa pra entrar o comercial. Então, o coordenador ele vai te orientando, diz, chama o show do intervalo. Ou daqui a pouco tu troca o nome. Não, Pois se tu troca o nome, ele te ele fala. vem te corrige. Não, era o fulano. Às vezes não também, porque às vezes não faz diferença. Às vezes tu mesmo te dá conta. Entendi. Às vezes ele te bota aqui, mata o nome do fulano. Quando sai o gol, por exemplo, pinta aquela bolinha na tela ali, daí o cara te diz, tem gol no campeonato, gol do fulano. Então ele vai te orientando o tempo inteiro. E é bem light, assim, pelo menos o pessoal que eu faço sempre é bem tranquilo. Mas tu já narrou outras coisas, né, nas Olimpíadas? Já narrei vôlei narrei bastante, já narrei judô. É mesmo? Já. Mas como é que tu tem que ter conhecimento ou não? Tu vai atrás, tu busca um pouco, né, informação de o que é cada golpe e claro,
Tô até convivendo com os atletas ali, no caso foi na Olimpíada em 2008, na China. Tu aprende isso, na verdade. Tu vai aprendendo, fazendo e aprendendo. Não, mas judô é bacana de transmitir, porque é uma luta, tu tem que entender quais são os golpes que vão dar pontuação, né? Louco, tu sabe que eu sou faixa preta de judô. Por isso que é óbvio que eu sei. Tu fica falando aí. E quando tu falou, achei que era mentira, e é verdade. É verdade. Pior é que é verdade. Fala pro público. Pior é que é verdade, ele é faixa preta em judô. É verdade. Eu não gosto de estar me exibindo, porque depois o pessoal fica achando que eu tô querendo me Quero me gambar. Ricardo, já narrou ping-pong? Não, ping-pong. Ping-pong é fácil. Bola para um lado, bola para bola pro tênis também. Bola pra cá, bola pra lá. Mas já narrei beach tênis. Beach tênis? Tá na moda agora, beach tênis. Então, A primeira transmissão que a gente fez em GZH, né, foi um torneio de beach tênis e foi legal de fazer. Só que a gente foi pro local ali, que era na Zona Norte ali. Só que é tipo tênis, não pode fazer gritaria muito, né? Nos jogos que eram os jogos antes da grande decisão, tinha uma barulheira, o pessoal falava. Na final. Fui pra final. Mas pra final eu comecei a narrar do mesmo jeito. Vai começar o jogo, papá. O pessoal já te olhou. Não, eu me dei conta que a minha voz estava ecoando. E era um silêncio, era só eu falando. Ninguém falou nada, mas eu disse, mas acho que eu tô gritando aqui. Mas foi legal de fazer. Claro que é difícil ser bola pra lá e bola pra cá. Tu não vai ficar assim, mas tem que narrar alguns momentos, porque era com imagem também. Então era no site, então tinha imagem. Vai pro saque o André Baran. André Baran é um dos baita jogadores aí de beach tennis. Né? Vai pro saque André Baran, pancada, de direita. Deu resposta. Então às vezes tu não precisa minuciar muito ali o detalhezinho. Pegou dentro, é ponto. Então é legal de fazer, foi legal. Che, me diz uma coisa, Che, e Copa do Mundo, o que tu tem de experiência? Tu narrou lá um jogo? A Copa eu fiz torcida em 2010, 2014. Essa última agora. 2010, 2014 eu fiz torcida. Em 2018, 2022 eu fui para ancorar a programação. Então eu apresentava os programas de lá, fazia coisa para TV também, entrava com a Alice, com o Maurício. E narrei, nessa última Copa eu narrei alguns jogos, narrei vários jogos. Direto lá do IBC no Catar. Então, mas tu faz tudo numa cobertura como essa, né? Porque tu faz coluna pro site, coluna pro jornal, aí tu narra. O jogo que tu narrou lá, que tu lembra lá? Foi bacana, tu narrou. Os jogos de Marrocos era a grande zebra da Copa do Mundo, né? Marrocos foi chegando até uma semifinal, eu fiz vários jogos de Marrocos no meio do caminho. O Marrocos se deu bem, né? E eu brinquei, eu peguei um jogo, peguei a Argentina e a Arábia Saudita, um jogo que foi a grande zebra. Aquele que a Arábia Saudita ganhou, que daí o Messi reclamou que o Santo Fole, não sei se tu conhece o Santo Fole esteve aqui com a gente, é sensacional, Chico. Quem não conhece o canal do Santo Fole, vai lá. Ele faz as dublagens, né? E logo que terminou a Arábia Saudita, que ganhou da Argentina, ele dublou o Messi falando que é que nós queríamos tomar cerveja e não tinha cerveja, e aí eles disseram que se a gente deixasse eles ganhar, eles iam botar cerveja no vestiário. Não, mas foi legal, assim, pegar esses jogos, né? A Arábia Saudita ganhou, tu narrou esse que ele ganhou da Argentina? Eu fiz outros jogos de Marrocos, que o Marrocos eliminou times grandes. Eu não lembro exatamente, eu fiz a narração no dia que a Bélgica caiu, que a Bélgica era assim, Bélgica, geração belga. Tomou um tufo, foi eliminado. Que ganhou do Grêmio, né? Ganhou do Brasil, Aquele jogo eu tava falando que o dia que ela foi eliminada, daí teve um gostinho bom de dizer que eles tinham sido eliminados. Assim como a Alemanha também deve ter. Eles nos mandaram pra casa, mas o jogo da Alemanha acho que eu não tava fazendo naquele dia. É que eu fiz tanto jogo que eu não lembro exatamente todos que eu fiz, mas... É que eu tava sempre no estúdio ali, também. Então eu ficava vendo os jogos e eventualmente o jogo era narrado por aqui, mas eu tava ali ancorando, fazendo o pré-jogo, o intervalo e o pós-jogo. Chico, falando em Copa do Mundo, hoje nós estamos falando muito de futebol, além de outros esportes, né, que tu já narrou e tal. Mas aqui agora a gente está com um patrocínio novo, rapaz, que é muito, muito bem-vindo aqui, que é o Esportes da Sorte. Eu quero te falar, o Esportes da Sorte, Chico, ele agora está com a gente aqui, tu pode apostar nos principais esportes do mundo. É verdade, Chico. E tá chegando aqui no Rio Grande com tudo, ó. Pra tu ter uma ideia, eles assinaram... Sabe disso, né, Chico? O Esportes da Sorte assinou agora com o Grêmio. É a bet oficial do Grêmio, olha só. Chegaram grandão, né? E olha só, no Esporte da Sorte tu te diverte e ainda tem chance de ganhar uns pila. E não é só esporte, não. Tu acredita que também tem
tem um cassino, que é muito interessante, que são joguinhos, che, que faz um baita sucesso, não sei se tu conhece isso aí, é o Spaceman e o Mina da Sorte. Cara, tu fica jogando, rapaz, e aquilo ali vai te dando uma adrenalina, é muito legal. A gente já fez, né, Licurgo? A gente jogou esses dias. O Licurgo gosta de apostar, rapaz, sabe o quê? Tu não vai acreditar. Sabe o que ele O que ele aposta? No Big Brother. Tá brincando? Sério, che? Ele aposta quando tem paredão, ele aposta quem vai ganhar. Agora ele apostou, quanto tu apostou? 20 pila, né? O MC Guimê. Será que ele é fã do MC Guimê, né? O MC Guimê é aquele que deixou o tatuador dele bem cansado, né? O MC Guimê, ele apostou no MC Guimê. Mas que falta de opção, né, che? Não, vai ter que falar. Tem de tudo, além dos esportes. Então, aqui, ó, tu aí, che, quer te divertir, quer ganhar uns pila? Acessa esportesdasorte.com e te cadastra. Mas que barbaridade. Vai ver, é bem bacana. Porque achei aquela pergunta que todo mundo quer saber. Eu já fiz. Tu não vai responder. O time que tu torce. Tu Não tem vou time, responder. mas não vai responder. Não vou responder. Porque tu me disse assim, ó, tu pode fazer qualquer pergunta. E eu fiz. Só que tu não me disse que tu não vai responder as que tu não quer. Mas nem é uma questão de querer. A questão é... Não, pegar assim, pode me perguntar o que tu quiser. Agora, eu vou responder as que eu quero. As que eu quero. Mas foi o Leonel Brizola que era craque nisso, né? Perguntava pro Brizola uma coisa e ele dava uma voz. Mas esse ano, independente de quem, de time e tal, quem que tu acha que vai ganhar o Gauchão esse ano? Tá pintando o Grêmio? Eu acho que o Grêmio, assim, ele depois da vitória do Grenal, automaticamente a gente coloca o Grêmio um pouco mais na frente em relação ao Inter, mas agora vai zerar tudo, né? Mas a contratação do Soares fez diferença. Acho que é o grande lance, um dos grandes lances do futebol brasileiro. Talvez pode dizer, o Marcelo no Fluminense também foi. É um jogador aí que voltou. O Marcelo voltou agora. Mas eu acho que como jogador, como história, o Luizito tá à frente do Marcelo, né? Então acho que foi um baita lance. O Marcelo lance. Tava jogando agora hoje, né? Sim, ele tava fora. Mas ele não tava lá na Espanha, né? O Marcelo tava no Catar, na Turquia. Ele tava em outro lugar, ele tava num lugar desse. Né? E ele veio, acho que é um baita lance, mas acho que o Soares é uma marca muito forte, né? Ele é o 5º goleador em atividade no mundo, né, guri? Imagina só. 5º do mundo. Então tu tem Ibrahimovic, tu tem Messi, tu tem Cristiano Ronaldo, o polonês lá, o Lewandowski, quer dizer Podolski, o Lewandowski e ele. Ele é o 5º. Então tu imagina, é um jogador que mobilizou demais. Tanto a média de público nos jogos do Grêmio tem sido alta. Sim. Sabe, o número de sócios do Grêmio aumentou muito. Baita jogada de marketing. Não é só a questão do campo. Eu acho que ele é um personagem. E acaba se pagando, né, Chico? Mas ele acabou mobilizando demais, né? Aí entra aquela questão que tu falou, Chico, da importância de torcer, principalmente o pessoal que trabalha com futebol, de torcer para time gaúcho, porque no momento que qualifica os times gaúchos, é nivelar por cima. E o time gaúcho também conquista títulos nacionais, internacionais, dá mais trabalho para vocês, dá mais motivação para trabalho, tem mais assunto, né, todo dia. Com certeza. É bom fazer vitória, é bom fazer decisão. Ninguém quer fazer rebaixamento, ninguém quer fazer queda na primeira fase. Aí vem um jogador que é considerado o 5º maior goleador da atualidade. Pô, falando nisso, quem é que tu acha assim, que é o cara? É o Cristiano Ronaldo? É o Messi? Acho que o Messi. A Copa mostrou que é o Messi, né? O Messi é mais que o Cristiano Ronaldo. Mais, muito mais. E o Neymar tá onde nessa tua lista? O Neymar tá lá de fora da lista. Tá depois do 10, não tá entre os 10? Talvez entre os 10, mas a gente tem que pensar, teria que fazer um exercício agora aqui para ver. Né, ver o cara, será que é porque cada vez que ele cai, ele sai rolando aquele jeito? Eu acho que Neymar prejudica um pouco. O Neymar, acho que a questão extra-campo afeta muito ele, né? E problema de lesão, agora ele tá lesionado de novo, na Copa ele teve problema no tornozelo, ele não consegue, na Copa do Brasil ele também foi parar no hospital, né? Lembra que o cara da Colômbia deu uma pancada nele. Ele não consegue ter uma sequência em altíssimo nível muito tempo. Mas também, né, Che? Ele pede pra tomar com vocês, né? Mas é que o jeito dele jogar, assim. Ele pega a bola, tá lá no meio de campo, Che. Ele tem que esperar o cara vir, chegar nele pra ele dar um toquezinho. De provocar, né? De segurar, chamar a falta. Ele acaba tomando muita pancada por isso, né? Mas eu acho que o Messi é o número 1. A Copa mostrou. Mas tem um cara que vai chegar lá, que é o Mbappé. Eu acho que o que ele fez naquela final também foi inacreditável, né?
Mbappé. Ele fazer 3 gols numa final que o time dele não ganhou a Copa. Ele é da França, né? É. É novo, né? É novo, jovem. Ele tem no mínimo mais 3, 4 Copas pela frente ainda. Na Tia. primeira Copa que ele jogou, que a França foi campeã, em 2018, ele tinha menos de 20 anos. Então, isso aí é vida longa ainda. Se souber, tiver cabeça no lugar, joga muito. É verdade. Joga Tia, me demais. diz uma coisa. Como é que tu é nas redes sociais lá? A pessoa te acha? Tu Me tá acha. fazendo algum trabalho lá? Eu tenho o meu Instagram, que eu uso bastante, @LucianinhoPérico. Périco. No Twitter eu ando menos participativo, porque eu acho que o Twitter tá muito no ódio, muito no ranço, que é @LucianoPérico. Facebook o pessoal usa pouco hoje em dia também, né? Mas tem lá, tem mesmo. Olha, nós temos muita gente aí. Bah. Não, mas eu digo assim, de postar, eu posto pouca coisa no. É que na verdade tu posta no Instagram hoje em dia e vai pro Facebook, né? É Então, verdade. Não, a gente então acaba casando ali. Mas eu uso bastante o Instagram para mostrar bastidor do trabalho. E o Twitter, que eu usava muito mais para dar pitaco, mas no momento que a gente vive de tanta bronca e tal, eu dei uma segurada. Tá lá, tem muitos seguidores, mais de 160 mil, que é bastante, Mas eu confesso que eu acho meio difícil ali o convívio no Twitter. Mas, tia, tu no TikTok, nas dancinhas do TikTok, eu acho que tu ia bombar, né? Tia? Não sei fazer daí. Por isso mesmo que bombar. Tu acha que ia ficar bom? Por isso que eu Pedi acho umas que- aulas pro Licurgo Ô, ali. Ligu, vem cá, Ligu. Dá umas aulas pro homem aí, rapaz. Tu faz aquela dancinha aqui, faz aquela dancinha do TikTok. Imagina eu fazer assim. Olha aí. Como é que essa é aquela do essa joga aqui é de boa. ladinho, né? Toca de ladinho. Não me perguntes onde fica não o pergunte alegrete. Onde fica o alegrete. Não pergunte onde fica o alegrete. Que bárbaro. Eu acho que essa aí outra que tu falou. Não, se eu acho que ele fizer isso, consegue eu vou fazer. ficar devendo seguidores lá, o guri. Não Eu dá. acho melhor não. Deixa. Ele não vai fazer. Deixa melhor assim. Melhor assim. Deixa assim. Mas, Tchê, deixa eu te falar. Rapaz, fiquei muito feliz. Tu foi o cara. Inclusive, eu quero deixar registrado aqui. Tchê, quando eu ganhei o troféu Guri, que é É um verdade. troféu muito importante que é dado aqui a 10 celebridades por ano, né? É feito Que levam a marca do Rio Grande do Sul além fronteiras, que representam o nosso estado. O estado é um troféu para enaltecer os grandes gaúchos da É história. verdade. Eu lembro que no ano que eu ganhei, Tchê, estavam lá o seu Pedro Braer, da São João. da São João, estava lá o Dodge Sirena, estava lá aquele que faz o Hora 1 na Globo, O Roberto Kovalik, Roberto Kovalik, quer dizer, só fera, Che. E eu. Aí eu ali, merecido, né? eu ali, né, Che? E foi o meu padrinho, Fui padrinho, exatamente. foi o Lucianinho, que foi o meu padrinho, que me ganhei o troféu Guri das mãos do Lucianinho. A gente tinha que apresentar, né, o homenageado, Dá o afilhado. histórico lá, o afilhado. Aí ele pegou lá, falou bem de mim e tal, coisa e tal. Me deram um texto para falar. Até tô te devendo né? aquela grana, né? Não, me deram um texto ali, na verdade, que eu tinha que só ler. Não concordava com algumas coisas. Não foi tu que Não, criou não foi eu que aquilo. criei, não. Nossa, tu falou tão... Só ler aquilo ali. Eu disse, tá Nossa, tu bem. falou tão bonito. Até, Che. mas tem que dizer isso mesmo. É mesmo? Tem que Não elogiar. foi tu, então? Não. Então, Tem que Então elogiar. vamos encerrar aqui o Não. Matcast, então. Já que... Não, falei de coração. Como eu tava brincando, a gente brincou lá no início. Eu conheço o guri há mais de... Eu tenho 47, eu te conheço há mais de 40 anos. Tá, mas deixa assim. Não ficar de conversa aí. É muito antigo essas conversas. Um grande abraço, então, o Lucianinho Périco, que é um cara que está mostrando aí que está sempre disposto a desafios, né? Foi assim com ele na carreira, quando ele começou de repórter no campo, quando ele fez um regime ao vivo, um reality show, né, na televisão, quando ele entrou no segmento aí de narrador, tudo assim, vai, e ele foi, e conseguiu. Então, muitos outros desafios estão chegando aí. Gostou do papo, Che? Espero que tenha gostado. Se gostou, né? Claro que vai gostar. Clica no gostei, te inscreve no canal. Tem alguma dica para convidado? Manda aqui. Tu tem alguma dica para a gente chamar aqui? Tem tanta gente que tu pode chamar aqui. Manda aí que nós vamos atrás, Che. Nós estamos atrás. O pessoal fala. Eu vou te dar um difícil, então. Não, fala. Traz o Galvão Bueno. Falando nisso, tu acha que ele é o teu maior locutor para ti? Eu acho que tem vários ali. Eu gosto do Luciano do Vale, já que não narra mais. Esse aí era fera, né? Na TV gosto do Galvão, gosto do Milton Leite, que eu acho que é um cara que tem tiradas, sacadas, é um cara engraçado em alguns momentos. O Silvio Luiz,
Os bordões fantásticos. Os bordões do Silvio Luiz é sensacional. O Celestino Valenzuela, que também é um cara que marcou tipo a infância da gente, né? De acompanhar Aí ele já falou pela 5, TV. 6 aqui e não falou qual é o que é o melhor. Não, Tá mas bom, eu tô pensando. Tu quer que eu traga o Galvão aqui, Roberto? Quero que tu traga o Galvão. Não, eu tenho que dar uma difícil, né? Não, o Galvão vai no Duda. Me trazer aqui é fácil. Não é bem assim. Che, então tu aí, indica aí o nome aí, nós estamos recebendo um monte de gente. Nessa segunda temporada tá fantástico, Che, a gente tá trazendo um monte de gente bacana. Traz o Celso Rotti. Celso Rotti, mas aí fica muito... Será? Bom, traz o Celso Rotti. Ele é meu amigo, ele é bom. Traz o Rotti. E dá uma resenha muito boa pro Celso Rotti. Ele é contador de piada. Interessante, o pessoal pensa que o Celso Rotti é aquele cara turrão, assim, né? Carrancudo, não é? E tal. Eu conheço o Celso, é um cara sensacional, contador de piada, tomador de cerveja, um baita de um camarada. É uma boa dica. Viu? Gostei da dica. Tá bueno? Então, olha aqui, se tu não quer nos assistir a nossa latinha, escuta no Spotify, no Deezer, no Amazon, Google, Apple, tudo, rapaz. Que balaca, nós estamos grandando, né? Não tem um aplicativo de Uruguaiana lá que dê pra ouvir? Aplicativo de Uruguaiana. Depois eu vou falar com a Silvia Helena, se não tem, ela vai providenciar. Porque a Silvia Helena aqui, ó, pá, ela fala pro Fabrício. Ela resolve. Fala pro Fabrício lá da Artebiz e eles já fazem um aplicativo já. Então tá, Che. Um abraço. Um abraço. Brinde, obrigado então, pelo convite, pelo carinho. Impérico. Mas que barbaridade.